que não tem capacidade, que não pode enxergar o futuro, porque só Deus é capaz de fazer isso. Você pode imaginar, você pode almejar, mas jamais será como você almejou, como você desejou. Talvez você imaginou dificuldades e elas foram maiores ou menores. Talvez você desejou alegrias, com certeza. Elas foram e superaram as suas expectativas. Fim de semana. Aqui estamos. Eu imagino que no seu coração a alegria, o regozijo é uma realidade porque você está aberto neste fim de semana ao Espírito Santo de Deus, amém? Amém. É possível que um fim de semana como este, alguém possa deixar passar e não experimentar as maravilhas de um fim de semana como esse? É possível. Conheço a história de um líder de igreja. Em um fim de semana inesquecível para todos, ele disse que nada aconteceu no seu coração. Não passou muito tempo. Aquele líder deixou a igreja, deixou a esposa, e não sei qual é a sua história hoje. Se nesse fim de semana, se nesses 6 meses, para alguns, se nestes 12 meses, você se abriu para a atuação de Deus, conclui-se nesta manhã. Foi muito bom estar nesta escola. Estar aqui com Deus. Quero te convidar nesse momento a pegar o livro sagrado, Palavra de Deus. Esse foi o livro base. Este será sempre o livro base para essa escola. Ser o instrumento para a ajuda na formação do seu caráter, da sua experiência missionária para toda a sua vida. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque nesta manhã podemos mais uma vez abrir a Bíblia, a tua palavra. E nós te pedimos, fala, Senhor, pois precisamos ouvir o Senhor e a tua voz e a tua vontade para a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. No livro de Atos, capítulo 1 e o versículo 8, nós encontramos o relato de São Lucas agora, da promessa de Jesus. Lucas, ele relata agora que Jesus afirmou para os seus discípulos, para os seus missionários, algo especial. Diz assim o texto: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis meus missionários, amém? Amém. Minhas testemunhas. Aonde, Senhor? Aqui em Jerusalém. Aonde, Senhor? Ali em Samaria. Aonde, Senhor? Um pouquinho mais distante, nos confins da terra. Por isso, Regina, por isso, Rubens, nada de inquietação nos corações, porque eles creem que foram batizados neste período pela presença do Espírito Santo para capacitá-los para serem missionários. E aí eles vão, e aí nós vamos para onde Deus mandar. Meus queridos, eu quero falar para vocês de um fim de semana um pouco mais longo. Um fim de semana que começou numa quinta-feira. E eu fui ali fazer um pequeno resumo ali, o que eu colocaria para este fim de semana que eu vou falar com vocês. Quero convidá-los a estarem atentos, porque às vezes uma palavra é o que pode fazer a diferença na segurança para você ao estar concluindo esse curso e esse fim de semana. O tema de hoje é Formando-os pelo Espírito. Amém? Amém. Chamados por Deus para participar de uma escola como alunos onde se tem um professor. Para conhecer a missão,
para desfrutar da alegria da missão e para se formar em uma etapa no processo da missão. Por isso, Deus falou no meu coração, coloca como título da mensagem de hoje, Formando-os pelo Espírito Santo de Deus. Uma quinta-feira estranha, uma sexta-feira de horror, um sábado de silêncio desértico e um domingo sem sentido e com medo. Quem experimentou, quem passou por essa experiência, foram aqueles chamados por Cristo há um pouco mais de um ano. E agora, 1 ano e meio depois, quase 2 anos, eles concluem que a quinta-feira foi uma quinta-feira de coisas diferentes, anormais, acontecendo agora nas suas vidas. E de que na sexta-feira, eles que não acreditavam, aconteceu no pior dos piores, no horror da cruz do Calvário. E que o sábado seria o sábado do silêncio, como se estivessem em um túmulo, aonde não se tem barulho, aonde não se ouve nada. E estavam ali agora, diante de um começar de domingo, com medo, horrorizados e sem sentido para a vida. Meus queridos, eu quero convidá-los para aquela quinta-feira, onde Jesus agora reúne os seus missionários, chamados por Ele, preparados por Ele, para dar as últimas orientações, os últimos conselhos, as últimas dicas. E Jesus está diante daqueles homens agora, e Ele apresenta para eles que eles teriam dificuldades, que eles seriam perseguidos, que entre eles teria um que o negaria, que entre eles teria um que o trairia, e que diante de todos eles iriam ser envergonhados pelo seu professor, pelo seu mestre. Aquele que eles tanto admiraram, aqueles que eles tanto apreciaram, agora seria a grande decepção para os seus discípulos. Naquela mesma quinta-feira, João 13 destaca para nós e descreve que o seu mestre vai ao extremo de se humilhar e se ajoelhar diante dos pés empoeirados daqueles homens, para se tornar o maior exemplo de serviço através de um servo. Era muito humilhante, porque eram pés de homens sujos, empoeirados. Serviço desinteressado por Cristo, como servo da humilhação. Naquela quinta-feira, Jesus fala para eles que ele vai embora, e que ele estava agora se despedindo deles. E aqueles seriam os últimos momentos. E então Jesus, em São João 14, diz para eles: não fiquem tristes, não fiquem desesperados, fiquem tranquilos. Meu Pai tem um lugarzinho especial para vocês. Deus tem um lugar especial para cada um de nós aqui na terra, amém? Amém. Talvez esse lugar é num deserto. Talvez esse lugar é num casebre. Talvez este lugar é numa favela. Talvez este lugar é o lugar que jamais você imaginou. E Jesus então conforta e consola os seus discípulos, dizendo: confie em mim. Você confia em Jesus? Você tem plena certeza que Ele sabe o que é melhor e onde é o melhor para você estar? Em São João 14, versículo 12, Ele agora então diz para os seus discípulos: eu cumpri a missão. O que foi determinado pelo meu Pai, eu cumpri à risca. Mas eu queria dizer para vocês que vocês vão fazer o mesmo, e até melhor do que eu fiz. Olha que coisa extraordinária para aqueles discípulos. Naquela quinta-feira, que coisa estranha. Ora fala de não ficarem tristes. Ora ele diz que eles serão perseguidos. Ora ele diz que eles vão ter dificuldades, que eles vão negar. Que coisa, Jesus não está bem. Jesus está meio estranho hoje, nesta noite. Mas Jesus conclui com a promessa. Essa manhã eu queria dizer para você que se você crê na promessa, está tudo muito bem na sua vida. Amém. Estará tudo muito bem na sua vida. Você estará seguro e segura
por onde quer que você for. E em João 14,16 ele diz: vocês não estarão só. O Espírito que está em vocês, ele vai permanecer com vocês. Eu estava falando que o Espírito de Deus estava nele, e ele, por ser Deus, estava ali diante dos seus discípulos. O Consolador viria, e o Consolador estaria com eles. Ele iria embora fisicamente, mas espiritualmente ele permaneceria. Vocês não estarão, alguns, nesta escola fisicamente, mas que o Espírito que esteve nesta escola esteja para sempre convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Amém. Amados irmãos, eu convido você agora para sexta-feira, porque na quinta-feira as coisas foram muito estranhas, e os discípulos estão meio desnorteados, sem entender muito bem. Chega então e amanhece aquela sexta-feira, o mestre já não está mais com eles, o mestre está agora nas mãos dos malfeitores, dos malvados possuídos pelos demônios do diabo, para fazerem agora de Jesus uma vida de inferno. Talvez os discípulos também não dormiram aquela noite, como Jesus não dormiu. Mas Jesus havia dito para eles: há um lugar especial que eu reservei, um lugar que eu quero ter um encontro com vocês. É o lugar da formatura de vocês. E vocês precisam estar lá. Ele dizer para você que se você conhece o que aconteceu na cruz, a cruz será sempre o lugar da formação da sua vida como missionário. Amém? Amém. Porque é aos pés da cruz que nós encontramos o Mestre que ama e que salva, que restaura e que perdoa, e que garante a salvação para todos nós. A cruz é o lugar, não se esqueçam, eu vou estar lá com vocês. Os discípulos ouviram, sabe quando você ouve, mas não ouve? Sabe quando você ouve, mas não está atento, entra por aqui e sai por ali? Eu queria te dizer que todas as vezes que você abrir a palavra de Deus e Jesus falar algo, se o coração estiver aberto, a mensagem entra, a palavra entra, e é o que vai fazer a diferença. É esse poder extraordinário que faz germinar a semente do Evangelho e da palavra de Deus no nosso coração. Meus queridos, em São João 14, o versículo 17, Jesus chega agora para os discípulos e ele garante para eles que o Espírito Santo vai estar. Ele vai orar e Deus vai enviar o Consolador, e o Consolador estará com eles todos os dias. Ele é o Espírito da verdade. Queridos, mas infelizmente naquela sexta-feira, o Espírito Santo não conseguiu conduzir aqueles homens para receber o diploma na cerimônia da formatura. Eu conheço pessoas, colegas, que já participei de algumas formaturas, graças a Deus, cada experiência ela é única. Mas eu já vi colegas que falaram: olha, estou com vontade não, acho que eu não vou lá não. O lugar daquele formando fica vazio naquele dia, e a experiência da programação da formatura, ela não alcança aquele coração. Mas também já vi formandos e já participei com colegas que estiveram vagueando. Me lembro muito bem de algumas mensagens de formatura. O colega estava ali no celular, olhando para cá, olhando para lá. Onde você está nesse momento? Onde está o seu coração? Nesse momento em que Deus está presente aqui e nos fala através da sua palavra. A sala estava vazia. Apenas um aluno, creio eu, posso estar errado, por força das circunstâncias, estava ali presente. Porque ele estava cuidando da mãe de Jesus. Ele recebeu a missão e ele quis honrar a palavra com Jesus. Apesar de que ele foi o único que é descrito no dom profético, daquele que mais bebeu da fonte, daquele que mais se alegrava ao estar aos pés de Jesus, João, o discípulo amado. Aquela era a sala ao ar livre, no topo daquela montanha do horror, a montanha da caveira. Aquele foi o espaço reservado, selecionado e escolhido pelo mestre, para entregar o diploma de formatura dos seus alunos. Cristo disse:
A cruz é o segredo da vitória. Ele nunca disse que a missão é fácil. Tampouco ele disse, não carregue a sua cruz. E jamais ele disse que eles não passariam por aflições. Queridos e amados, mas Cristo disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e seja meu missionário. Siga-me, vá aonde eu vou. Tem um texto em Apocalipse que diz que os que farão parte dos 144 mil, selados por Deus na reta final, são aqueles que seguem o Cordeiro por onde ele vai. E o Cordeiro foi ao altar de sacrifício, se ofereceu, se colocou para ser morto, para ser sacrificado, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, formando num período, numa etapa parcial da proposta de Deus para a nossa vida. Uma sexta-feira de tremendo horror para a vida dos alunos e dos formandos. Chega então o sábado, e o sábado passa num silêncio total, aonde eles agora não ouvem nada, e os seus ouvidos estão tapados, e o Espírito de Deus não consegue alcançá-los. O dia que o Espírito de Deus não consegue falar ao nosso coração, aquele dia é um dia de silêncio fúnebre, é um dia de experiência num deserto, onde não se vê e onde não se ouve nada. Amados irmãos, chega-se então o domingo, madrugada, cedinho agora, Jesus ressuscita. Passa então o dia inteiro, e aqueles homens estão numa sala agora diferente. Na sala do medo, na sala do lugar sem sentido para a vida, porque eles estão com seus corações fechados. E em João capítulo 20, versículo 17, agora na sala da reprovação, eles são agora reprovados, eles tiram zero ao terminarem o curso, porque eles não foram para poder dizer para o mundo, nós somos os discípulos, os servos e as servas, os missionários deste homem que está morrendo na cruz. Aquele que não tem coragem de ir ao pé da cruz para declarar para o mundo que Jesus é tudo para ele ou para ela, ele não pode ser missionário. Se você amar mais este mundo do que a Cristo, você não pode ser um missionário ou uma missionária. Se você amar a avareza, as atrações, as luzes e os encantos desta vida, eu gostaria de que você não recebesse o diploma nesta manhã. Porque esse diploma é para aquele e para aquela que está disposto e disposta a ir para o mundo e dizer, Jesus é o encanto da minha vida. Jesus, Cristo é tudo para mim. No capítulo 20, versículo 21, Jesus chega agora para eles e diz, mas eu não desisti de vocês. Eu ainda acredito que vocês podem ser os meus missionários. E Jesus diz para eles, eu vos envio. A minha ordem, a minha missão, ela ainda existe para todos vocês. Capítulo 20, verso 22, ele diz, mas para que vocês sejam missionários, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Então recebam o Espírito. É o Espírito que desperta o coração. Amados e queridos, observem estas declarações aqui agora. Porque o missionário, ele precisa do Espírito Santo de Deus. Pense muito bem. Porque o missionário carece da presença do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus faz duas obras especiais dentre as muitas obras que ele faz no coração. Ele ensina e ele capacita. Amém. Ele orienta e ele guia. O Espírito Santo fala e o Espírito Santo conduz o coração para ir aonde Deus mandar. Amados, é ele que restaura. Ele restaura a disposição do coração. É o Espírito Santo de Deus que fortalece a fé, a confiança em Jesus Cristo. E é Ele que dá coragem para ir a lugares complicados. A lugares de circunstâncias muito difíceis para a vida. Bom, o Espírito de Deus, ele cuida do coração. Quem sabe um dia você vai estar naquele lugar que Deus mandou. E ali você vai estar triste. E ali o seu coração vai estar despedaçado. Eu queria te dizer que o Espírito Santo virá para cuidar, para curar
e o Espírito Santo virá para poder fazer no seu coração uma obra diferenciada em te fortalecer. Quem sabe você vai cair no pó, desistindo da missão. Ele virá para erguer você e para te fazer continuar caminhando. Amém. No capítulo 1, e o versículo 4, Jesus chega para os seus discípulos agora e ele dá uma ordem. Já se passou a experiência da cruz. E Jesus diz para os seus discípulos agora: tenham fé. Vamos ler capítulo 1 e versículo 4 de Atos. Vocês vão receber o Espírito Santo. Vocês serão batizados pelo Espírito Santo de Deus. Jesus dá uma ordem para eles agora irem para Jerusalém. E lá em Jerusalém eles não deveriam se ausentar, porque ali em Jerusalém eles receberiam a promessa. No capítulo 1 e o verso 5 diz que eles seriam batizados. Sabe o que é o batismo? Vamos lá, pense bem. Naquele dia cansado de correr para lá, para cá, de cuidar das pessoas, de pregar o evangelho, você chega em casa e você vai para o chuveiro e você toma um banho refrescante e relaxante. E depois você diz: que maravilha é estar debaixo de uma água, de uma fonte natural. Só que este banho, ele não tem poder para revigorar as suas forças emocionais e espirituais. Mas o Espírito de Deus vem para batizar o missionário diariamente, proporcionando para ele a revigoração emocional e espiritual. No capítulo 1 e o versículo 8, diz que eles receberiam a capacitação para poder cumprir a missão como missionários. Amém? Os discípulos creem agora. Por quê? Porque agora eles receberam o Espírito Santo de forma parcial para a obra da fé no coração. E eles então vão e chegam agora numa sala, e aquela sala fica repleta, aquela sala fica cheia, e agora então o Pedro, ele vai pregar para aqueles homens. Durante 3 anos e meio, eles não foram aprovados o suficiente, mesmo tendo a presença de Jesus. É aprovado aquele que tem e experimenta um relacionamento na presença do Senhor Jesus Cristo. Por isso eles estavam vazios no dia da cruz. E eles então não foram à formatura. Passa-se 10 dias agora então, num processo especial, numa programação linda e maravilhosa. Aqui foi um fim de semana, ali foram 10 dias, Arlete. 10 dias de programa de formação, de formatura especial. E no capítulo 2 e o versículo 4 de Atos, o texto bíblico diz assim para nós, 2 e o verso 4, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia da vitória missionária, amém? Amém. O Espírito Santo é a capacitação para cumprir a vida missionária, amém? O Espírito Santo é a realidade para a certeza de que a missão é o melhor que Deus poderia nos dar aqui nesse mundo, para a sua honra e para a sua glória. Amém. Queridos, saem agora aqueles homens cheios do Espírito Santo para serem missionários. Quais foram os passos que eles precisaram seguir para naquele dia, de forma muito especial, de formatura, eles pudessem sair alegres, eles pudessem sair seguros, eles pudessem sair certos de que eles estavam fazendo a melhor escolha e tomando a melhor decisão. Talvez em algum momento nesse curso, uma voz veio aos seus ouvidos, dizendo: será que é isso mesmo? Tem certeza? Mas agora que eles tinham o Espírito Santo fez uma obra no coração, e durante 10 dias, eles ergueram a bandeira do Emanuel, Deus conosco. E eles saíram para dizer para o mundo que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o médico dos médicos,
o Salvador do mundo. Amém? Amém. Eu queria te perguntar se nesse momento, ao terminarmos o estudo da palavra, você crê que Deus pode te batizar agora? Sim. Você crê que Ele pode te encher do Espírito? E você sai daqui com o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é o Espírito do amor. É o Espírito da bondade. É o Espírito da mansidão. É o Espírito do serviço. É o Espírito da salvação. Que Deus te abençoe. Amém.